Vamos preparando aqui. Channel. E aí, Channel, tá bom o áudio? Dá pra ouvir legal? Tá. Dá um feedback aí. Se tá tudo ok. Daqui a pouco Stacy tá chegando aqui. Essa luz não ficou muito boa, né? Tá um pouquinho estourado aqui. Pra pegar mais uma sombra aqui, sei lá. Enfim, a gente vai testando aqui, vai vendo como é que fica melhor áudio, vídeo. Mas aí a gente vai sincronizado com o movimento. Não sei se eu entendi o que você falou. Sincronizado com o movimento. Talvez a fala esteja desincronizada, seja isso. É porque esse horário é o horário da internet, da live, descobri. Você vê agora, tá todo mundo faz live às 7 horas da noite. É o horário do momento live da Quarenteners. Então, acho que a internet que já não é muito rápida, fica um pouco mais dificultada. Mas o movimento e o áudio não estão sincronizados. É a internet. A internet não fica legal essa hora, porque todo mundo vai para as lives, aí o próprio Instagram já não fica legal. Pensando em uns outros formatos aqui que eu acho que vão ficar legais de fazer também. De repente fazer em áudio seria uma boa opção, fazer como se fosse um podcast, alguma coisa assim. Também é uma ideia que eu tô tendo, tô conversando com o Daniel sobre isso, para ver se a gente consegue ajustar alguma coisa. Esse é o horário. Como por enquanto eu não tô... na verdade não é nem por enquanto, assim, a minha ideia é não criar um horário para as pessoas, até porque cada um está num horário diferente, cada um está num ritmo diferente. Então eu não quero estabelecer um horário específico para todo mundo. A Lu chegou por aí. Vou ver, vamos ver o que dá pra gente fazer. O podcast é uma ideia muito boa que eu tô pensando, conversando com o Dan, ver se a gente faz alguma coisa nesse sentido, que aí as pessoas ficam livres para ouvir a hora que quiserem, e aí eu posso... E aí, Lu? Então, aí a gente está pensando em fazer isso, fazer uma espécie de cross-mídia, né? A gente faz o podcast com a parte de áudio, de repente um pouco mais alongada, mais detalhada, e faz uns vídeos e coloca aqui no IGTV, que seria uma ideia boa também da gente fazer. Eventualmente a gente faz uma live ou outra, de repente, num horário fora do pico da live dos famosos. E
Que aí fica de boa. Fica de boa. Eu consegui um aplicativo também, pesquisei na internet e vi um aplicativo que eu consigo baixar a live. Então eu já fiz isso com a live que a gente teve ontem com o Daniel. Vou fazer isso também com a da Stacy e vou disponibilizar. E também é uma forma de a live você não ter só 24 horas para assistir, né? E ficar disponível. Mas a gente está alinhando isso aí, a gente quer trazer outros temas, trazer outras temáticas, trazer outras pessoas, de repente fazer uma coisa mais abrangente. Seria muito legal. Eu quero muito colocar vocês também nessa ideia aí, nessa vibe. De repente a gente falar sobre outros temas, falar sobre cinema, chamar vocês e aí seria ótimo. Stacy já está por aqui, já está aqui. Olha, Stacy vai entrar. Vamos preparar aqui já. É verdade. Stacy! Que honra maravilhosa, muito bom. Como é que você tá? Boa noite, e aí? Oi, boa noite, tudo bem? Tudo de boa. Gente, vamos começar aqui nosso bate-papo. A Stacy é uma querida amiga, uma querida colega de carreira, de profissão, formada em Relações Internacionais pelo IBMR. Como eu já tinha falado nas chamadas, nos vídeos, ela tem uma trajetória acadêmica que é daquela assim, que eu gostaria de ter feito, né? Que você olha e fala assim, nossa, eu não fiz porque eu não era desprendido o suficiente ou porque eu não me achava competente o suficiente. E aí você olha para a carreira dela que ela fez durante a faculdade e fala, nossa, que maravilhoso. Nada disso. Calma, calma. Na... E é muito legal, cara. As histórias são incríveis. Algumas eu vou conhecer junto com vocês, porque ela vai contar que eu também não sei. E vai falar também um pouquinho da carreira dela, da atuação profissional. Eu vou abrir com uma pergunta que eu acho que eu fiz para todo mundo, né? Que é assim, cara, como você chegou em RI? Por que RI? Abre aí os trabalhos, dá o teu boa noite já com essa perguntinha básica aí pra galera. Claro, beleza. Oi, gente, boa noite. Tô vendo aqui algumas pessoas que eu conheço, algumas pessoas que eu não conheço, mas tudo bem. Maravilhoso. Respondendo a pergunta, então, foi um amigo meu que falou sobre RI, na época ainda do colégio. Eu tava procurando coisas para fazer. E ele foi falando, nossa, você tem todo o perfil e tal de diplomata. Aí na escola também, os professores começaram a falar sobre diplomata, diplomacia e tal. Você tem todo jeito nas aulas de. Sempre gostei de filosofia, de sociologia, de história, de geografia. E aí os professores sempre falavam, nossa, você fala muito bem nos debates, assim, sempre tinha muito debate nas salas de aulas, eu sempre falava alguma coisa. E aí um amigo meu falou, um professor falou, eu falei, deixa eu ver. Na época tinha aquela revista, não sei se você lembra, aquela revista da Abril, que tinham vários cursos e coisa e tal. Meus pais compraram e aí eu comecei a ler e ver aonde que tinha, e o que que era. E aí eu fiquei na dúvida, porque na realidade também é um ponto. Eu queria fazer música, né? Sempre quis fazer e era o meu sonho. Só que aí eu sempre cantei, cantava na igreja, cantava em alguma atividade, algum evento que tinha na escola também. E acabei pensando, tudo bem, música eu sei que vai fazer parte da minha vida sempre, mas será que eu não posso tentar fazer outra coisa, me formar em alguma outra coisa? Até também pela segurança, porque o mercado musical é muito incerto. E, enfim, aí eu fui e comecei a estudar, descobri que tinha RI e comecei a pensar como que eu ia fazer. E eu terminei a escola, fiquei um ano estudando música e estudando para o Enem, para os vestibulares e tal. Então eu fazia aula de música e continuava estudando para passar nos vestibulares, porque eu queria passar. O ano que eu fiz o Enem foi um ano que teve um problema absurdo, aí eu acabei desistindo de usar a nota do Enem exatamente para seguir em frente. Depois, mais para frente, tô falando muito, mas é só para explicar um geral. Não, tranquilo, é no seu tempo. Depois eu fui descobrir que tinha RI na Estácio.
E aí eu falei, eu não sei se eu vou conseguir também recuperar a nota, não sei como é que vai ser, então vou tentar começar na Estácio. Comecei, fiz um período lá, acabou que teve uma turbulência também aqui em casa, a gente mudou e eu não consegui mais, tipo, a mensalidade estava fechado para pagar, fiquei um período parada e depois descobri que tinha no IBMR. E por mais engraçado, não sei se você conhece a Solange Pastana Góes, conhece provavelmente, Foi né? minha coordenadora, Sim, maravilhosa. ela é maravilhosa. Eu gosto muito dela. E quando eu descobri que tinha RI no IBMR, eu fui lá. Quando eu fui lá, e falaram, nossa coordenadora é a Solange. Oi? Ela é a coordenadora? Então tá ótimo. Então é aqui que eu vou ficar. E aí juntou o útil ao agradável, né? O fato de que eu queria realmente continuar estudando e de que ela era coordenadora lá. E eu fiquei justamente por causa dela. E o curso era bem novo, né? Na época era a primeira turma de RI, não tinha nenhuma turma de RI lá na época. Então, assim, eu entrei, eu já tinha um período, mas eu falei, eu prefiro voltar um período do que ficar esperando e não saber se eu vou poder voltar a estudar, né? É isso. Legal. A E aí resposta longa, você. mas RI foi pra isso. Não, mas é legal a gente ver isso, porque mostra essa estrutura toda da gente, que é uma coisa para a gente que depois que já passou da faculdade, a gente olha para trás e acha isso tudo muito comum. Mas a gente esquece do nosso momento ali na época do terceiro ano e será que eu vou, será que eu não vou, para onde eu vou, meu Deus, e às vezes, como você falou, fica um ano parado, tem gente que fica dois e volta ao período, muda de faculdade. Então, assim, Sim, é super normal isso, gente. Então, assim, é muito legal você ter trazido isso à tona, porque faz parte da vida, né? Então, acho que é sim. muito importante isso. E assim, aí você chegou em RI e outra pergunta que eu fiz também que eu acho que é fascinante em RI. O que mais assim já chamou atenção? Não sei se é no primeiro período, mas já, nossa, isso, essa matéria, esse caminho é interessante e o que tu já falou que não, isso aqui já não curti. Uhum. Então, de cara, eu sempre gostei das matérias voltadas para a introdução RI, que foi com a Solange também, por incrível que pareça, né? Foi com a Solange. Eu comecei a ver ela falando sobre o sistema internacional, sobre as coisas. E um ponto o que era principal para mim, eu sempre tive curiosidade de entender como as coisas funcionavam no mundo, no geral. Então, isso para mim, assim, é a interação das pessoas, a interação de países, essas coisas. Tudo isso sempre me chamou muita atenção. É... E logo de cara eu já sabia que eu queria fazer RI por causa de introdução a RI, quando eu comecei a entender, tipo, né, Vespalha, aquelas aulas bem principais, assim, bem iniciais. Uhum. Eu falei, cara, nossa, isso aconteceu. E eu sempre gostei muito das coisas, assim, da ONU, né? Então, no primeiro período de cara, simulação da ONU foi uma das coisas que assim marcou muito, porque eu sempre achei interessante essa coisa, entender como surgiram as Nações Unidas, toda essa coisa de tipo, o Woodrow Wilson, todas essas coisas bem iniciais, isso já foi me chamando a atenção e foi tipo assim, esse é o curso que eu quero. Estudar isso é legal, gostei Uhum. de entender, gostei de saber que, tipo assim, nossa, um monte de coisa aconteceu. Aulas também que eu gostava muito era a aula do Jacques Dadeschi, não sei como Jacques fala o Nadej. sobrenome dele. Sim, Isso, conheço ele, deu aula na é, Estácio também. isso aí, Foi exatamente. espetacular. E o meu primeiro período foi assim, nossa, é um mundo novo, sabe? Faculdade, aulas que eu nunca tinha imaginado ter, professores maravilhosos. E o interessante também era, tipo assim, nossa, isso aconteceu. Tipo, eventos históricos, coisas que às vezes a gente não estuda na escola, que a gente fica assim, nossa, por que eu nunca ouvi falar disso, dessa pessoa, desse evento? É, tipo, né, Liga das Nações, coisas bem básicas. Isso de cara já logo me atraiu. Muito, eu sempre gostei muito dessa parte interação entre nações, não ser mais focado na guerra, mas essa parte de tipo assim, os meios de fazer RI, né, no geral, Uhum. sem o conflito, né, Uhum. as interações e negociações e todas essas coisas que eu sempre gostei. Uma das minhas matérias favoritas era negociações internacionais. Então,
logo de cara também foi uma coisa que eu gostei. E uma coisa interessante é que, acho que, assim, apesar de RI ter uma definição mais ou menos própria ali, né, que seja Uhum. meio dicionário, cada um tem a sua visãozinha de RI. E aí Sim. já vou para essa pergunta para você. O que significa para você RI, ou como você explicaria para alguém, como falar, olha, o que eu faço RI? RI é o quê? Olha, eu definiria como a interação de nações, literalmente. É estudar, assim, interação de nações e interação de pessoas. Eu vejo muito isso. Se ONU era, né, mudar o mundo transformando as pessoas, transformar o mundo transformando as pessoas. Era muito esse lema que me atraía muito. Eu sou uma pessoa muito. Ah, é, como é que eu vou dizer? Um mundo Disney, né? Eu gosto muito Uhum. dessa coisa de, tipo, tudo é possível, tudo é legal. É Idealismo, é. claro que eu sou muito idealista. Então, essa coisa de ver a interação das pessoas que se transformam, né? A gente estuda essa questão em RI de como que a gente vê o mundo, né? Do sistema é, internacional, do Estado ou do indivíduo. E eu acho que essas três visões sempre me fizeram entender, cara, RI é isso. Você vai do indivíduo para o Estado, para o sistema internacional e você consegue ver toda essa dinâmica, sabe? Eu acho que RI é estudar a interação de pessoas que reflete na interação de uma nação e que reflete naquilo que é o sistema internacional como a gente entende, né? Dentro do nosso próprio entendimento, nossa própria visão. Maneiro, maneiro, muito maneiro. Eu tenho uma definição bem próxima disso também, por conta também de simulação e uma série de coisas. Antes da gente falar de simulação, que eu sei que você tem história pra caramba pra contar, Com certeza. aí tu foi caminhando na faculdade e assim, já meio que já sabia o que ia atuar profissionalmente, ou foi acontecendo? Conta um pouco dessa história aí, de como você chegou até onde você está hoje profissionalmente. É, sim. Ok. É bem diferente do que eu queria, é bem diferente do que eu imaginava, mas ao mesmo tempo, eu acho que tá num caminho similar, né? É como eu falei, eu tenho uma visão muito idealista. Então, às vezes, aquilo que a gente quer fazer, na prática, a gente vai vendo que não é bem daquele jeito, né? E cheguei na faculdade, comecei a ler, comecei a estudar, comecei a ter as matérias que eu gostava muito. De cara, uma coisa que eu já sabia comércio exterior não é o que eu gosto. Eu gostava muito mais das matérias teóricas, mais da parte de estudar o sistema internacional no geral. Comércio exterior não era muito a minha praia. Fazia as matérias e tal, mas assim, sofria porque não era muito o meu interesse. E aí eu já fui vendo assim, eu gosto disso, não gosto disso, eu gosto daquilo. Logo depois, eu, assim, mais ou menos no meio, assim, da faculdade, eu estava quase no quarto período, eu tive a chance de conhecer um cara que foi diplomata. Ele falou sobre como foi a vivência dele, e isso para mim foi importante porque eu sempre pensei assim, cara, Rio Branco, talvez, é o que eu quero, eu tô interessada, quero fazer e tal. Quando eu tive essa chance de conversar com ele, eu fiquei assim, legal, vamos ouvir. E assim, e aí eu comecei a pensar, será que é o que eu quero mesmo? Porque ele foi dando vários exemplos, falando sobre a vida dele, falando sobre assim, de cara você vai para onde te mandam. As pessoas, meu sonho é para a Alemanha. Dificilmente você vai para a Alemanha no primeiro ano, dificilmente você vai sair. Tem todos os steps, né? Que você Aham. começa com terceiro secretário, tem todas essas coisas. Você não já chega logo lá e, tipo, meu filho, vai, viaja para Estados Unidos, É, Inglaterra, Alemanha. Não, você tem que ir fazendo a carreira, literalmente. Então, ele foi falando sobre como era. Aí eu fui vendo, legal, tudo bem, interessante. E ele falou assim, por exemplo, só foi ter filho agora, ele já tinha tipo mais de 40 anos e tal. E ele foi falando sobre essa questão da família, para cada um, sabe? Oi, Vini! Desculpa, um amigo meu entrou agora. não, é para É... interagir. Aproveitando a interrupção. Gente, se vocês quiserem mandar pergunta para a Stacy aqui, podem mandar pergunta, comentário, o que vocês Question, quiserem aí. pode mandar. É, E aí ele foi falando e eu fiquei pensando assim, cara, eu não sei muito se
eu toparia, assim, fazer isso, sabe? Me entregar dessa forma e topar o que fosse feito, assim, foi decidido, você tem que ir, tem missão em tal lugar, tem, né, você vai ser alocado em tal lugar. É bem diferente, né, do que o Aham, glamour que a gente imagina, né? Se pensa sem um dúvida. diplomata, já pensa ele lá, Sérgio Vieira de Mello, uma pessoa assim, lá top, top, top. Não é, É verdade. né, entre aspas, chão de fábrica, né? Digamos assim, a Exatamente. grosso modo. Então É. eu pensei assim, cara, eu acho que diplomacia não é muito o que eu quero. Desculpa, você ia falar. Não, não, eu tô concordando, é bem Ah, isso tá. mesmo. Não, então, aí eu fui pensando e eu falei, eu acho que não é muito bem. Eu falei, vou estudando, vou vendo, mas vou vendo o que mais tem. E assim, no IBMR tinha um currículo muito voltado para gestão também, né? E foi uma coisa que eu achei interessante, porque eu achei que a gente tinha a oportunidade de ver várias coisas diferentes que eu pensei assim, nossa, RI, mas é uma parte administrativa, gestão de empresas, diplomacia empresarial também. É, e a gente começou. Funny story, né? Um caso curioso. Esse mesmo diplomata que eu conheci em um evento que eu fui no Palácio Itamaraty, bastante tempo atrás. Não sei se chegou a ouvir falar ou se você estava no evento, porque depois de um tempo eu fui descobrir que muita gente que eu conheci estava lá, que era Verdade. voltado para a diplomacia empresarial. E eles estavam falando sobre isso. Aí eu falei assim, olha, diplomacia empresarial. Interessante isso, porque é diferente, né? Muita gente não sabe dessa questão. Assim, você pode Uhum. representar no A ambiente paradiplomacia, né? corporativo. Isso, a paradiplomacia. Não a diplomacia representando uma nação, representando o país, mas a diplomacia, a paradiplomacia, né, voltada para o meio corporativo. Isso foi me chamando a atenção. Depois desse evento, e aí eu fui tendo as matérias de gestão na faculdade, eu fui pensando, poxa, legal, de repente é isso que eu quero fazer, alguma coisa mais voltada assim para representar empresas, para fazer coisas voltadas nesse ambiente empresarial. É um caminho mais fácil, é um caminho mais viável, né? E não é impossível, né? Tem muita gente que consegue passar. E também no atual momento, né, do nosso país, essa questão também do Itamaraty é um pouco diferente. Tem uma mudança, né? Tanto da época de quando a gente estava na faculdade, mas é um caminho possível. E eu pensei assim, legal, eu acho que eu vou focar nisso, acho que eu vou tentar ver mais para essa área. E fui descobrindo, fui gostando e acabei descartando a diplomacia em si e fui pensando na paradiplomacia. Fui pensando Uhum. nas outras coisas e foram surgindo várias oportunidades. O que acontece também é que, assim, eu sempre fui muito ativa nas coisas, né, tanto na escola quanto na faculdade. Então, as situações foram surgindo e como eu estava sempre lá, eu pensava assim, cara, eu estou só estudando, por enquanto não estou trabalhando, eu vou focar e eu vou, né, me meter nesse meio aí. Então, Uhum. assim, os coordenadores, os professores tinham alguma ideia maluca, ou a gente tinha alguma ideia maluca, a gente chegava e conversava. É, Isso que você falou é muito e interessante. Desculpa te interromper. pode É falar. do currículo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu tenho 10 anos de formado. Então, assim, eu entrei na faculdade em 2005. Só tinha, no Rio tinha a Estácio já mais tradicional e acho que estava começando mais uma ou outra. Uhum. E tem essa coisa dos currículos. Você vê claramente que tem as faculdades, elas, por RI ser um campo muito abrangente, não tem como um curso pegar todas as áreas com uma qualidade muito grande. Então, ela acaba escolhendo se focar com o corpo docente, com o seu conteúdo programático, em uma determinada área. O IBMR Uhum. surgiu como sendo um grande diferencial, porque nenhuma, pelo menos até onde eu sabia, na época quando o IBMR surgiu, nenhuma faculdade, nenhum curso de RI focava em gestão, seja de negócios, de pessoas, empresarial, com a visão da RI. E aí Sim, todo mundo olhou para isso e falou: nossa, que sacada boa. Então, sim, isso que você está sim, falando é muito maneiro, porque casa muito com a diplomacia empresarial. Aí já vou sim. aproveitar, então, aqui, já vou. O Vinícius pediu para você contar da ONU, ela já vai contar da ONU, porque é um ponto alto e eu quero muito ouvir também. O Daniel perguntou como é que está o mercado para diplomacia empresarial. Você acabou
atuando em diplomacia empresarial em algum momento? Olha, não. Não, eu tive interesse, mas eu não consegui chegar a isso. Eu sei que teve até algumas pós que eu cheguei, né, pós-graduação que eu cheguei a olhar, mas eu não cheguei a fazer nada nesse meio. Uhum. Hoje, talvez adiantando só um pouco, não vou falar tudo, mas já adiantando, que a gente vai falar mais para frente, hoje eu trabalho numa empresa que é chamada Big Four, né? Não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma das 4 maiores mundialmente conhecidas que trabalham com consultoria e auditoria. É a Ernst Young, EY. O trabalho lá não é voltado para a diplomacia né, empresarial, mas assim tem esse perfil de fazer diagnóstico de empresas, de fazer, né, a parte várias coisas dentro. É um mundo que às vezes tem tanta área que até a gente que está lá às vezes fala assim, eu nem sei que área é essa. E eles trabalham com siglas, né? Então, às vezes Deu uma leve travada aqui, foi a minha internet ou a da Stacy. Vamos esperar aqui, ver se retornamos. Foi a minha internet ou a da... Acho que foi da Stacy. A Stacy saiu. Vou esperar ela retornar para a gente. Foi a dela, exatamente. Me fizeram uma pergunta aqui, acho que é a Valéria, né? Valéria Costa. Eu me formei na Estácio em 2010, então já tem 10 anos de formado. Depois fui fazer pós, fui fazer. Trabalhei em comércio exterior, trabalhei com pesquisa, trabalhei com umas coisas, mas a minha formação original é da Estácio mesmo. A Stacy veio aqui, vamos chamá-la de novo, para ela continuar a falar com a gente. Oi, voltei. deu uma travada. Relaxa, tranquilo, acontece. Muito famoso fazendo live dá esse problema. Horário Pois dos é, né? A famosos. nossa aqui está sendo prejudicada por causa disso. Mas tudo bem. Então, você está falando que você trabalha na Ernst Young, que é uma Isso, gigante do mundo da consultoria, junto com outras, a Price Waters, né, a PwC, isso enfim, aí, são empresas PwC, gigantescas Deloitte. que atuam, como você mesmo falou, com segmentos dos mais diversos no mundo todo. E aí você caiu aí nesse lugar. E aí? Sim, entrei nessa empresa, mas assim, antes disso, né, eu tive o histórico todo de que eu me formei no BMR e consegui trabalhar lá e depois acabou que uma amiga minha também de faculdade trabalhava, né, em UI, e ela me indicou, me falou, olha, vai abrir processo e tal, se inscreve, eu acho que tem a sua cara, acho que o perfil é muito voltado para isso. E assim, tem alguns trabalhos que são, assim, parecidos com aquilo que a gente diria de uma diplomacia empresarial. De fazer o diagnóstico, né, como eu estava falando, o diagnóstico da empresa, ver o que é que a empresa faz, aonde ela quer chegar, em que mercado ela quer se colocar, como ela pode se associar. Alguns trabalhos que a gente tem feito lá e que eu tive a chance de participar, que são muito legais, é voltada para essa parte de diversidade e inclusão, trazendo a consciência para as empresas de que elas precisam pensar na diversidade dentro das empresas dela, não só em focar em um mercado diverso, né, em ter um público-alvo diverso, mas também em pensar em ter funcionários dentro da empresa com uma diversidade enfim, de tudo, né? Seja sexo, seja racial, seja de áreas diferentes, de alguém de engenharia, alguém de psicologia, alguém de, né, enfim, de ter um corpo de funcionários diverso. E esse foi o mais próximo de algo de diplomacia empresarial que eu cheguei até o momento, né? Porque até tem outras áreas que trabalham com esse diagnóstico, de fazerem assessment, de pensar assim, olha, o mercado é esse, vocês querem isso e tal, fazer trabalhos com, enfim, de não só pesquisa de mercado, mas também de analisar internamente a empresa e ver como é que é, aonde ela quer chegar e se ela está cumprindo, né, os steps
do plano dela para 10 anos ou a mais. Enfim, é uma área muito interessante, mas infelizmente eu não sei como tá, né, de O fato, e mercado eu em não si, cons- né? é, e eu não tive a chance de trabalhar nisso. No futuro, Uhum. quem sabe, talvez. Antes de Até você uma. falar da, antes de você falar da tua área de mobilidade internacional, que eu particularmente estou muito curioso dessa área, gosto, não tenho conhecimento, mas vou aprender muito com você falando agora. Vou atender o pedido do Vinícius aí, do Vini, que pediu para você contar da ONU. Por favor, conte da sua experiência na ONU, que Ah, é sim, muito maneira. sim, sim. Então, muita coisa louca, acho que assim, é até aquilo. Eu acho que quando a gente se expõe a certas oportunidades, as coisas acabam acontecendo. Assim como eu falei na faculdade, eu sempre fui curiosa, sempre me engajei, sempre quis fazer as coisas e era um sonho ir para a ONU. O que aconteceu é que em 2018 eu segui um menino nas redes sociais e eu vi assim, nossa, ele tá falando de uma conferência da ONU. Tipo assim, Instagram, coisa doida. E aí eu comecei a conversar com ele, tipo assim, eu sou aquela pessoa que comenta dos blogueiros, né? Eu comento, se responder, respondeu, se não responder, também não respondeu. E ele começou a falar, ele, nossa, obrigado e tal. Aí ele falou como era a conferência, me mandou algumas coisas, eu vi, acompanhei. E eu falei assim, caraca, eu quero ir, eu quero muito ir, tipo, deve ser super legal. E aí ele falou, olha, se inscreve, eu acho que você tem chance e tal. Ele me deu assunto, respondeu e me indicou lá. E é uma conferência que se chama a Youth Assembly da Friendship Ambassadors, feita em parceria com a ONU. Ela não é oficialmente uma conferência da ONU, mas ela funciona em parceria, porque a Youth Assembly é cadastrada, né, nas Nações Unidas. E, inclusive, o Kofi Annan teve um trabalho todo para criar, né, a Youth Assembly desde o início. Então, obviamente, nada mais justo do que ter a conferência sempre residida, né, lá na casa Tem a da ONU. chancela da ONU, né? Tem tudo Sim, certinho. Acontece sim. lá, né? Acontece lá. Inclusive, o Kofi Annan, quando ele criou, ele não era parte da ONU, né? Quando eles fundaram a Friendship Ambassadors, ele não era parte da ONU. Então, logo mais foi um passo natural dele querer levar Uhum. para que a conferência fosse feita lá. Enfim, me inscrevi e não dá para falar, né, sobre essa conferência sem falar sobre os ODS, né? Porque Sim. eles são fundamentais para essa conferência. Uhum. E o que são esses ODS? Talvez as pessoas que estão assistindo não É saibam, isso que eu dá para já ia te explicar. perguntar. Vai lá. Eles são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? A agenda é, que eles querem cumprir, né, para 2030, no caso, né, para chegar e finalizar. E são parecidos com os objetivos de milênio que começaram antes, né? E eles deram continuidade a isso, criando os ODS, mas eles englobam muito mais coisa. Inclusive tinha um menino que estava aqui, que foi na conferência junto comigo, não sei se ele ainda está online, o Vitor. Oi, Vitor, se você estiver aí, dá um oi. Vitor Richa. A gente foi para lá e todo o processo seletivo, né, da conferência é baseado em trabalhos feitos com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Para que isso? Não só para trazer sustentabilidade no sentido de meio ambiente, né, mas sustentabilidade de tornar os governos, né, mais sustentáveis, no sentido de que as coisas funcionem bem, não tenha escassez de nenhum recurso, de que não tenha também, nem que seja talvez falta de dinheiro em algo que precise, de trazer desenvolvimento para a educação, para a saúde, enfim, eles englobam bastante coisas. Então, mais alguém entrou. Oi, Guilherme. Foi para a live errada e estava esperando eu entrar. Uhum, ok. Mas, resumindo, O, os objetivos na minha época eram objetivos do milênio, né? Então eram 8 objetivos do milênio. sim, Depois realmente passou por essa transformação e tem tudo a ver com o que você fala, né? Hoje os objetivos de desenvolvimento sustentável abrange desde igualdade de gênero, igualdade de salarial entre não só salarial, mas de cargo, oportunidades sim, para mulheres,
igualdades em todos os níveis, em todos os sentidos, desde acesso à água até acesso à oportunidade de trabalho. Então, se tornou realmente algo muito mais complexo e algo muito mais completo também, no sentido da palavra. Sim, complexo e completo, com certeza. Porque cada um dos objetivos tem uma ramificação, né? Então eles pegam e vão pensar em questão de igualdade, de diminuir as desigualdades. Eles listam ali, eles elencam cada parte que eles acreditam que seja importante para diminuir, seja desigualdade de gênero, seja desigualdade de acesso para quem também tem a necessidade de acessibilidade, seja qualquer coisa que eles pensem assim é necessário, eles elencaram ali e incluíram, né? Então, eu acho que são objetivos muito bons. O problema é que eles são muitos, e que com os 8, acho que era mais fácil das pessoas visualizarem. Eu lembro, você falou da sua época, mas eu também peguei os objetivos do milênio, tá? Porque eu lembro É que em verdade, alguns mercados as sacolas vinham com os objetivos do milênio, vinham as imagenzinhas assim. Na época eu não sabia a fundo o que se tratava, mas eu via lá essa questão de natalidade, tinha várias coisas, né? Enfim, e voltando e resumindo, falando sobre a ONU, como eu cheguei lá, o objetivo de falar dos ODS, né, era para explicar uhum. isso. No meu trabalho com o IBMR, eu trabalhava fazendo. Eu tive a oportunidade de fazer várias coisas lá dentro, né? Não Uhum. só dentro da graduação, como também quando eu comecei a trabalhar lá como funcionário. No meu trabalho lá, eu trabalhava com. é, Gente, como me faltou, me fugiu o nome. Mas Das- era um na, comitê. na, Lembrei, na, é o na comitê. faculdade, né? Isso, no IBMR. Mas já trabalhando mesmo, Como não funcionária da estudando, casa. como funcionária da casa. Sim. Trabalhava com um comitê social lá, que era o Uhum. Onda Verde. Então a gente fazia vários trabalhos voltados para solidários, né? Arrecadar Uhum. alimento, arrecadar roupa. E a gente tinha um objetivo assim também de pensar um pouquinho fora da caixa, tipo assim, não vamos só pegar um monte de coisa, entregar e acabou, sabe? Vamos Uhum. pensar se a gente vai numa creche, qual é a necessidade deles? Vamos perguntar, né? Vamos falar com eles e saber qual é a necessidade. E mais para frente foi surgindo um alinhamento da própria Laureate, né? O VMR fazendo parte da rede Laureate, tinha um alinhamento de trabalhar com os objetivos sustentáveis. E a gente pegava cada ação que a gente fazia e tentava cumprir pelo menos um dos objetivos. Então, pensar assim, se a gente ia ajudar, talvez, vamos trabalhar com uma creche aqui local e entregar livro, né? A gente está trabalhando com a parte da educação. Então, a gente pega o que está ali e tenta associar. Então, a gente foi trabalhando com isso e era um trabalho bem legal. Eu ficava assim, nossa, que legal, posso usar alguma coisa de RI no meu trabalho. Que E maneiro. a gente ia elencando, assim, fez um estudo da área de algumas ONGs também que trabalhavam e como elas faziam, quais eram os trabalhos que elas tinham e elencava também junto com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e ia, né, colocando ali, classificando, ó, com a ONG tal a gente vai fazer trabalho de saúde, a gente vai lá e vai falar com os idosos e fazer, né, aferir pressão, e como era uma faculdade, né, como era um centro universitário, a gente tinha a questão de também trazer os alunos. Então, os Sim. alunos de enfermagem, os alunos de nutrição podiam ir junto com a gente, claro, guiados com os professores, com os funcionários, todo esse trabalho, né, de fazer essa logística e levar esses alunos para lá e os alunos gostavam muito porque era uma forma de colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo e também de sentir assim, nossa, eu tô fazendo bem para alguém, né? Eu tô tendo uma Uhum. interação com alguém que talvez não teria acesso a esse tipo de serviço sem que a gente viesse aqui fazer, né? Então, era sempre essa visãozinha utópica, idealista, mas de fazer assim, o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, a gente fazer uma diferença. E como os objetivos, né, nos ODS, olha, eu tô tagarelando demais, mas era só para responder como eu cheguei na ONU. Tudo bem. Como os Não, mas aí objetivos de você desenvolvimento. foi lá para Youth
E aí você foi para Nova York. Exatamente. Para lá, e para lá, a gente. Quanto tempo você ficou lá? A conferência aconteceu dentro da ONU, esses detalhes assim que Sim, sim, eu não pois é, sei. Eu tô falando, exatamente. Me a ajuda com pessoa isso, pode porque eu pagar ela demais. não, o pessoal pode estar achando assim, nossa, o Bernardo está perguntando e ele sabe. Não, esse detalhe eu não sei. Eu sei que ela Tá, foi para beleza. isso eu sei. Mas assim, esse detalhe, quanto tempo em Nova York você ficou? Onde Então, foi? foram 3 dias, tá? Só que, enfim, eu tagarelei um pouco demais porque era um processo seletivo em que a gente tinha que inserir tudo o que a gente fazia. Então, só para explicar, eu trabalhei com os ODS e a gente fez isso, tinha que inserir isso lá. E, assim, cruzar os dedos e esperar que você seja selecionado, porque milhares de pessoas no mundo inteiro vão. Uhum. Né? Tem gente da China, gente do Japão, gente de Angola, gente do Brasil, gente de vários lugares. E é uma conferência de 3 dias, no geral são 3 dias, acontece dentro da ONU, mas eles fizeram uma mudança desde do ano passado, quando eu fui, de alterar isso, de levar a conferência para outros lugares. Eles têm 2 conferências anuais. A primeira acontece, que eles chamam de a de inverno, que acontece em fevereiro, porque lá é inverno, né? Fevereiro. E a de verão, que acontece em agosto. Porque o Dia da Juventude da ONU é em agosto. Né? Então eles fazem Uhum. sempre nessas datas que tenham similaridade. Então, a de verão acontece em agosto e a de inverno acontece em fevereiro. Eu fui na de inverno, fevereiro de Uhum. 2019. E esses 3 dias foram conferências todas voltadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Eu gastei muito tempo falando sobre isso, mas é porque é relevante entender que tinham várias pessoas ali de vários lugares, várias nacionalidades, e em toda essa conferência, o que acontece? Você tem a chance não só de interagir com essas pessoas, mas de ouvir, são o que eles chamam de panels, né, palestras, e as pessoas estão falando sobre as experiências delas nos países delas, ou com as ONGs, ou enfim, o que elas Uhum. fizeram. Então tinha um pessoal da Unicef falando sobre como eles faziam trabalhos com o ODS, tinham pessoas até que não são muito conhecidas, mas que tem ONGs que elas mesmas criaram, elas mesmas desenvolveram, e elas falam sobre como é o trabalho delas. E tudo isso é voltado para trazer a juventude, para tomar atitudes voltadas para os ODS, para que esses objetivos sejam, de fato, cumpridos, né? E alcançados. Então, resumindo, é isso. Não, olha como é que essa fala, gente, da Stacey é muito importante. Ela começa dizendo que sempre foi muito engajado, sempre botou a cara, sempre correu atrás e sempre fez. E tudo esse fio condutor aí que ela comentou até onde ela está hoje, vai tudo pontuando exatamente isso, porque ela botou a cara, porque ela foi descobrindo e descobriu essa conferência, e aí por conta do trabalho dela, que utilizava também a ODS, que utilizava também essa estrutura no dia a dia dela, que ela colocava em prática com o grupo de trabalho dela, pensando fora da caixa, pensando em atingir a sociedade, pensando em tudo isso, ela chegou dentro de uma conferência internacional chancelada pela ONU, criada por um cara que, para quem é de RI, é simplesmente uma referência, que é o Kofi Annan, que foi um dos secretários-gerais de maior renome na história da ONU, que levou ela para lá com esse projeto que ela já fazia aqui, ou seja, então tudo interligado, tudo interconectado. Então ela já montou todo esse colchão para chegar nessa conferência. E olha que interessante que essa fala da Stacey complementa. Hoje ela atua numa empresa que tem como principal ponto dessas grandes consultorias que tem como essa característica aplicar exatamente essas características de ser heterogêneo, de ter uma visão holística da coisa, de ter gente de todas as áreas, gente de todas as cores, de todas as raças, de todas as classes, de todos os gêneros, atuando em conjunto em prol de objetivos para melhorar a vida das pessoas. Isso é muito incrível, porque ela foi, botou a cara, fez, e isso é uma recomendação que eu falo para todo mundo. Botem a cara, corram atrás, se engajem em tudo. Ah, mas é um negocinho pequeno, não interessa. Se engaja, vê como é que é, aprende, aplica, corre atrás. E tudo isso que ela fez, ela hoje faz isso, ganha dinheiro, porque é o trabalho dela, é a parte profissional da vida dela,
mas está conectado lá atrás. E essa sua fala é maravilhosa, porque conta perfeitamente uma história. E já que você falou que gosta tanto da Disney, é uma história linda da Disney. Porque ela começa lá atrás, com a historinha, e vai crescendo, e tem um crescente, e tem um fio condutor. Então é maravilhoso isso. Sim, tá Então muito é Disney. sensacional. E aí você hoje, que agora vem a parte curiosa minha, que é, hoje você atua dentro da Ernst Young com mobilidade internacional. Sim. Explica para mim, que eu não sei, e para uma galera que pode também não saber. Então, a mobilidade internacional pode ter várias caras, né? Mas se trata de pessoas, né, indo de países para países, né? Vindo para o Brasil ou saindo do Brasil e indo para outros lugares. A gente cuida né, da questão toda fiscal dentro do Brasil. Então, todas as obrigações fiscais, as coisas que precisam ser feitas para tanto o expatriado que vem para cá, de outro país que vem para cá, ou alguém do Brasil que vai ser expatriado para outro país. E hoje, nesse momento de declaração de imposto de renda, né, que nós estamos agora, o nosso trabalho principal é fazer as declarações dessas pessoas. A gente trabalha com clientes de várias empresas. Então, as empresas fazem os contratos, né, com a UI, e a UI vai direcionando para cada país onde a UI está para fazer os serviços necessários. Então, às vezes pode ter um cara, sei lá, da Starbucks, que está lá nos Estados Unidos e a gente vai fazer o trabalho de todo, seja o que for aplicável, né? Tipo assim, se ele tiver necessidade de fazer imposto de renda, a gente vai declarar imposto de renda para ele. Se ele tiver necessidade é, de fazer, né, um atestado de residência, a gente vai fazer o atestado de residência. Tem vários setores, né? Na minha área, a gente não cuida muito da imigração em si. A gente cuida Uhum. mais das obrigações fiscais que as pessoas Fiscal. têm, né? Os expatriados têm quando estão nesses processos que a gente chama de assignment, né? São os trabalhos que eles Uhum. fazem que podem durar de um ano ou até mais, ou às vezes menos, né? Dependendo de como é. Mas, no geral, Geralmente, como esse caso do Starbucks você deu exemplo aí, geralmente brasileiros de quem está fora são só brasileiros ou vocês, independente da nacionalidade? a gente cuida só da parte Brasil. Podem ser de outros países, por exemplo. Tem alguns da França, tem da Itália, tem de vários lugares. Tem da Índia, né? Tem também as empresas ditas os offshores, né? Uhum. Ontem eu lembrei de vocês falando sobre com O o Daniel, Daniel. falando sobre, né, o mar territorial, essas Nada. coisas. Nada. E a gente trabalha muito com os clientes offshore, trabalham embarcados e não necessariamente eles têm como fazer esse tipo de serviço, Sim. né, de cumprir as obrigações fiscais. E até também essa coisa, eles fazem os trabalhos lá muito focados no que eles precisam fazer embarcados. Não necessariamente eles vão entender como fazer um imposto de renda no Besteira. Brasil. Uhum. Então, é para isso que a gente acaba atendendo essa necessidade. E, Emílio! Emílio também é um colega meu de faculdade, não sei se você chegou a conhecer ele, Muito bom. Bernardo. Ele fazia Não, também muita simulação da ONU com a gente lá no BMR. não lembro. Abração, Emílio. É... É muito engraçado, já que a Stacy falou, gente boa pra cara, muito gente boa, muito gente boa. É engraçado porque, como eu sou um pouco mais, um pouco não, muito mais velho que a Stacy, né? Então, assim, eu já estava na fase de organizar, de estar na galera organizando as simulações da ONU, e vamos combinar que Stacy não é um nome muito comum. E sempre passava esse nome, e eu fazendo as inscrições, eu sempre via esse nome, mas eu nunca. É muita gente, você não liga. E aí, assim, a gente foi reencontrar e eu falei, gente, você é a Stacy que eu fiz milhões e milhões de inscrições. Isso, Então, assim, é muito maneiro, porque o mundo é uma sim, ervilha e a gente não acredita. Então, isso é exatamente. maravilhoso. Isso é RI. Nossa, o RI Emílio fez juntando as pessoas. A GMOB na Marinha, É, lá na EGN, eu isso aí, tava lá. provavelmente. É, Provavelmente. com a Willa, nossa, gente muito boa, com o pessoal de defesa lá do FRJ. Dei aula para aquela galera lá, muito bom, muito bom.
Grande Emílio. Pô, segue aí, gente. O fã-clube, assim como eu falei pro Daniel, o fã-clube da Stacy pode me seguir também, que eu sou gente boa. Não sou tão inteligente, mas também com a Willa. Isso aí, isso aí. Chega mais aí. Emílio também tem muita história. Emílio também pode contar bastante coisa. É, só Se ele chegar, Emílio. Se topasse também, quiser, podia chegar aí e fazer uma live também. pode, vambora. Vamos Ó, fazer isso daí. já tô fazendo o networking aí. Isso aí, é isso aí. Então, então já assim, já mudou completamente a minha percepção, porque quando você falou mobilidade internacional, eu já pensei numa coisa totalmente diferente. Eu achei que a mobilidade era mais no sentido de mobilidade urbana ou consultoria nessa área de mobilidade para empresas de mobilidade. Não, é nesse sentido mais de Bernardo Famosão, não sei, vocês que estão dizendo, não estou sabendo disso não, gente. Mas então assim, já mudou um pouco o que eu entendia, é mais nesse sentido mesmo de apoio aos funcionários, sejam eles brasileiros ou não, mas que estejam ou no Brasil, né, Uhum. estrangeiros no Brasil, vê se eu estou certo, tá? Sim, Estrangeiros que sim. estejam no Brasil e que não sabem fazer esse procedimento fiscal brasileiro, ou brasileiros que estão fora e que também precisam desse auxílio, sempre Uhum. correspondendo às suas empresas que fazem os contratos com a Ernest Young. Sim, exatamente, exatamente. A Daniel também falando aqui que me conheceu na Ciona, é verdade. E foi mais um caso também parecido com esse que você falou. Eu conheci o Daniel, depois me encontrei, e eu falei, caraca, Ciona, é verdade, você tava lá. Enfim, essas Muito bom, conexões. muito bom. Mas, pegando o gancho disso que você falou, Uhum. o que a gente faz lá é muito o que, e Emílio também vai saber essa palavra, é o que as pessoas falam do compliance, né? É garantir que as pessoas que nós atendemos, né, os clientes que nós atendemos, estão em compliance com a Receita Federal, com as obrigações fiscais dentro do Brasil. Então, vamos dizer que, tipo, tem um estrangeiro que ele está aqui há 2 anos, ele vai ser elegível a fazer a declaração dele de imposto de renda. A gente precisa apresentar tudo isso para ele, falar, olha, o senhor precisa disso, disso, disso. É importante que você compre isso, nós precisamos de tal informação. Então, basicamente é isso. Cada caso é um caso específico, tem vários Uhum. outros serviços que a gente faz, mas o momento agora que a gente está fazendo são essas duas declarações, né? A Uhum. declaração do Banco Central e a declaração de imposto de renda. De imposto de renda. E é bem mais focado em entender assim qual é a situação dessa pessoa, né, desse expatriado em questão, como que ela se aplica, como que a gente vai fazer todo esse trâmite e como que a gente pode garantir que não tenha nenhum tipo de assim, ele esteja legal, ele esteja fazendo tudo corretamente, né? E tem a parte de mobilidade, de imigração, que aí já é uma outra equipe, mas assim, como eu falei, tem umas ramificações dentro da UI que eles vão dividindo os serviços e as linhas vão sendo bem trabalhadas, sabe? Então, uma equipe trabalha com essas. Uma equipe que eu digo assim, tipo, né? Mais 40 Uhum. pessoas trabalhando. Mas não é necessariamente uma equipe pequena, né? É uma área que Uhum. trabalha com isso, uma área que trabalha com outra coisa, uma área para imigração, uma área para trabalhar com pessoa jurídica, né? No meu caso é pessoa física. Em outros casos tem pessoa jurídica também e eles fazem todos esses serviços voltados para isso. É RI, em partes é RI, mas não é aquela RI do que a gente sonha na faculdade, né? Aquela Como assim coisa. não é RI? É RI puro. Gente, RI puro. Não, Você é tem que. sim, é sim. É totalmente RI, porque o que você falou, compliance, que hoje é um tema que está super na moda, né? É a transparência, as empresas preocupadas em sempre estar legalizadas, não cometer nenhum erro, que às vezes a gente tem que entender muito isso. Que às vezes as empresas cometem erros não porque elas são maus ou que elas querem se aproveitar, às vezes, é porque as legislações são complexas. As empresas Sim, grandes elas atuam em diversos países, com diversos setores, e é tudo muito complicado. Então, fazer essa engrenagem precisa de uma empresa gigante como a Ernst Young para fazer esse meio campo, para sim. entender tudo isso. E esse meio de campo é complexo. Então, a gente Uhum. tem que entender que isso total é RI, porque você é uma empresa que a Ernest, se não me engano, ela, eu não sei a nacionalidade dela, mas É britânica. é britânica.
Uhum. Então, a Ernst é uma empresa britânica e você trabalha no escritório no Brasil, atendendo empresas do mundo todo, pessoas de diversas nacionalidades. Se isso não é RI, desculpa, mas assim, eu não sei o que, que é. Não, mas é Sim, verdade, sim, eu não sei o sim. que, que é RI, assim, então, entendeu? Isso é muito RI, é puro RI na veia. E assim, eu escutei isso de um outro coordenador que eu tive, foi um professor, o Ronald Pascoal, não sei se chegou a Sim, ter alguma sim. Ronald, e ele Não sempre cheguei a falava, ele ter, falava, não. Bernardo, se você quer aprender muito e trabalhar muito, ralar mesmo, vai suar a camisa, mas também vai aprender muito, vá para uma grande consultoria, Deloitte, PwC, Ernst Young, porque lá você vai ver realmente as coisas acontecerem de uma maneira muito frenética. Você trabalha muito e tem que estar preparado, porque trabalha Uhum. muito, e você aprende muito. Então, essas empresas de consultoria internacionais são ótimas para aprendizado, são ótimas para quem gosta de botar a mão na massa, para quem gosta de trabalhar, para quem gosta de aprender. Então, por isso que eu fiz questão de convidar a Stacy, porque eu já sabia que ela estava nessa empresa, não sabia da área, mas já sabia da empresa. Então, eu sabia que ela tinha uma história bem legal para contar. E aí, você hoje está nessa, mas assim, é, e aí, diferente de você, já puxando só fazendo um ganchinho do que você falou, você já não curtiu o comércio exterior logo de cara. Engraçado, eu quando comecei a rir, a diplomacia eu acho lindo, acho maravilhoso, bato palma, sabe? Sou babão mesmo por diplomacia. Mas eu nunca tive vontade de fazer. Nunca, 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 nunca. Nunca passou pela minha cabeça diplomacia. Eu curti muito comércio exterior, trabalhei com comércio exterior, mas diplomacia é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça pelos mesmos motivos que você meio que deixou um pouco de lado. Eu sempre falei, nossa, eu viajar, largar minha família, largar minha mãe, ou ter que adiar, não, isso não é para mim, eu sou muito enraizado. Não. Então, quando você falou na hora, me veio na mente assim aquele Bernardo do começo da faculdade falando, não, isso não é para mim. Sim. E aí você hoje está nesse cargo, então, obviamente, eu sei que os seus planejamentos futuros, todo mundo tem os seus sonhos. Você, o que você imagina? Você acha, de repente, vai para a diplomacia empresarial? Ou vai, de repente, tentar alguma coisa fora? O que você imagina? Não? Olha, o que eu vou te dizer é, eu tenho a vontade, mas o que realmente eu imagino, eu gostaria de, assim, de ver talvez onde que eu conseguiria me desenvolver, talvez dentro da EY, que é o que você falou, eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito, é, até para saber, tipo assim, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, né, aonde eu me dou bem. Às vezes é aquilo. Faculdade a gente vê de uma forma e você vai tendo a oportunidade de colocar em prática. Mas depois você vai vendo, né, assim como você falou de diplomacia, que você pensa assim, ah, será que é o que eu quero? A pessoa também que está lá representando alguém na ONU, não tem feriado, não tem aniversário, não tem essas coisas. Às vezes, dependendo do que está fazendo, você vai ter que deixar essas coisas de lado. E assim, é entender onde eu tô, o que eu quero e onde eu posso chegar. Se eu acho que é aquilo ali que vale a pena e ter a cara de fazer. Enquanto ainda está jovem, né? Enquanto a gente pode arriscar um pouquinho. Isso. Mas nem tão jovem ainda também, como no início da faculdade. Mas o que eu penso é crescer ainda dentro da empresa, tentar ver o que mais eu posso aprender. Eu tô fazendo um MBA à distância, ainda estou para entregar o TCC de gestão de negócios internacionais. Eu não falei sobre isso antes, mas Massa, é, fale, por é, favor. Tá aí ó, o é, momento. Compartilhe conosco. é, é exatamente a linha do que eu te falei, né? Gestão voltado para negócios, voltado para coisas internacionais. E se não dentro da UI, dentro disso que eu estou fazendo, algo voltado para isso também, né? De fazer, que era o que eu queria, algo mais voltado para a diplomacia empresarial, algo mais voltado para Uhum. a área de trabalhar com empresas e pensando nessa coisa de gestão. Não sei ainda o que o futuro reserva. Eu mesma não imaginar que eu iria para a conferência da ONU, eu ainda me belisco todo dia, falando, caraca, eu fui, eu estava lá. Desculpa te interromper, tô Então, vendo um relógio.